Olá, me chamo Jefferson Rocha e a minha pergunta é sobre os fundos de vale. Muitos desses locais não estão cercados e, infelizmente, a população acaba usando esses locais para descartar seus lixos. Tem algum projeto voltado para esses fundos de vale? Essa é uma questão que Jefferson faz muito importante, né, porque a preservação dos fundos de vale garante a qualidade urbana para o conjunto da cidade, né? Então, de fato, aqueles espaços que não podem ser utilizados, né, a parte que não pode ser utilizada, ou seja, 30 metros, né, da margem de cada córrego, de cada ribeirão, ele tem que ser completamente fechado. Então, aquilo que não está fechado, Jefferson, eu inclusive defendo isso, eu fiz parte do Conselho de Política Ambiental, né, durante os meus 2 primeiros anos como vereador, e uma das coisas que a gente tratava e defendia era essa necessidade. Então, o fechamento das áreas de preservação tem que ser garantido, tem que ser feito. Eu diria até que foi realizado nos últimos tempos, mas ainda tem bastante espaço. Agora, nós temos uma forma de ocupação também desses espaços, que são os chamados parques lineares, né? Então, onde é possível, e nós temos pelo menos umas 6 áreas em Maringá que é possível implantar novos parques lineares, tem aí 2 implantados, e vias paisagísticas, né, que vão ampliar a nossa malha viária, ou seja, implantação de avenidas em fundos de vale, nesse desenho, inclusive, dos parques lineares, né, porque você joga lá para o fundo do vale, muito da vazão, principalmente de norte a sul da cidade, leste a oeste não, mas norte a sul nós temos pouco fluxo de trânsito. A gente tem 2 grandes avenidas que ficam já entupidas, seja Morangueira, seja Mandacaru, e a gente precisa urgentemente encontrar outros espaços. Em alguns fundos de vale, em alguns fundos, podem ser implantados, né, essas vias paisagísticas. Um deles, inclusive, é o Mandacaru. Essas vias paisagísticas que vão dar fluxo ao trânsito, mas elas podem, certamente, em muitas áreas, se transformar em parques lineares, onde tenha espaços para as pessoas fazerem exercícios, onde tenha as ATIs, onde tenha mesinhas para o povo parar e conversar, enfim, espaço de convivência, né, para a nossa coletividade. A solução certamente não é continuar incentivando a cidade do automóvel, né? Por quê? Porque essa é uma solução que não soluciona, né? Você ter no automóvel a única forma de mobilidade para uma cidade como Maringá, que vai crescer cada vez mais, é um problema, não é uma solução, e é isso que a gente está assistindo. Por quê? A solução é transporte coletivo. Não tem mágica, né? Não tem projeto possível que dê conta, não tem viaduto, não tem ampliação de sistema viário que resolva, né? Nós precisamos, nesse momento, certamente implantar ainda algumas outras vias, como eu falei, mas também precisamos, principalmente, a mobilidade se estrutura no transporte coletivo. Agora, o transporte coletivo, não da forma como ele está hoje, porque as pessoas fogem dele, porque ele é caro, ineficaz e ruim. Transporte coletivo precisa, primeiro, de a gente caminhar cada vez mais para a tarifa zero, né? Sem dúvida, a tarifa zero, ela é possível e é um direito que está assegurado, porque o transporte é um direito social, assim como a saúde, a educação, a assistência, o transporte também é. Portanto, os governos, em todos os níveis, têm que assumir, né, colocar recurso no orçamento para a gente implantar a tarifa zero. Mas aqui em Maringá a gente tem um problema, né, que é o contrato que foi assinado em 2011 por 40 anos e que é inquebrável, né, porque qualquer momento, qualquer prefeito que quiser quebrar, vai ter que ressarcir a empresa, né, no valor total do contrato, que era mais de 1 bilhão quando ele iniciou,
e esse ressarcimento seria corrigido. Então, de fato, ele é inquebrável. Foi uma péssima concessão feita, né, por um dos gestores anteriores, de 2011, mas ele tem brechas. Tem brechas para que um gestor, um prefeito, uma prefeita comprometidos daqui para frente possa implantar aos poucos, paulatinamente, a tarifa zero. E sabe por quê, Yasmin? Porque o município já está repassando dinheiro para além da operação econômica lá que a empresa faz. Todos os anos a justiça obriga o município a ressarcir a empresa porque ela prova que ela não está tendo lucro. É evidente que ela não está tendo lucro e não vai ter cada vez menos, porque o serviço da empresa é muito ruim. As pessoas preferem ir a pé, às vezes, preferem comprar um carro usado num carnezão gigante para pagar a vida toda do que usar o transporte coletivo. Isso não pode, né? Então, de fato, é preciso alterar o modelo, né, do sistema de transporte coletivo e negociando com a empresa, mas principalmente o recurso que já foram 70 milhões de repasse ano passado para a empresa sem prestação de serviço. Isso é inadmissível. É preciso a gente transformar esse recurso que a prefeitura está pagando para garantir o equilíbrio econômico da proposta, do contrato, é preciso transformar isso em tarifa zero. Então, ao invés da gente deixar acontecer o ano e no final do ano a empresa ir lá cobrar a prefeitura porque teve prejuízo, a gente já negocia por antecipação. Fala, então vamos fazer uma negociação, vou repassar já no início do exercício para que tais linhas tenha passe livre, para que tais, né, a gente define alguns horários, alguns locais de maior ocupação que a gente já vai dar tarifa zero para aquelas pessoas que vão utilizar. E certamente com isso vai aumentar o número de usuários, né, e vai diminuir, portanto, o nosso trânsito horroroso e congestionado. Uma prefeita, Ana Lúcia, daria continuidade a essa política, criaria essa política de tarifa zero em Maringá? Com certeza. Inclusive porque não é uma invenção de Maringá, né? A gente está vendo que o sistema de transporte coletivo está falido no país inteiro, que nós temos meia dúzia de grandes concessionárias de serviço de transporte coletivo operando em todo lugar, né? Então, tem aí um monopólio mesmo que garante exclusivamente às empresas se darem bem nesse processo. Então, todos os lugares estão discutindo isso, no Brasil todo, né? Então, nós precisaremos de subsídio federal e estadual, mas o município também tem que fazer a sua parte e se comprometer em renegociar esses contratos que estão em andamento, né? E é bastante possível fazer isso, porque mesa de negociação serve para isso. A prefeita, professora Ana Lúcia, fará isso com certeza, se tiver a honra de ser eleita. Bem, é preciso que as pessoas só fazem aquilo que elas julgam que é bom para elas, né? Educação ambiental é importante, não tem dúvida, é preciso a gente continuar processos, ampliar os processos de educação ambiental na escola e nas empresas e nos condomínios, em todos os lugares. Mas isso já está acontecendo e a gente não vê, né, o reciclável aumentando. Então, nós temos, inclusive eu faço parte de uma proposta que está sendo feita por um conjunto de empresários que se chama Recicla Maringá. Esse programa Recicla Maringá é muito legal, porque ele envolve algum retorno para a pessoa que entregar o lixo reciclável. Então, a gente vai ter diversos postos em diversos lugares a partir de março, abril de 2024, já vai ser lançado esse programa, né? Inclusive a prefeitura está abraçando, mas é uma proposta da sociedade civil e é extraordinário. Eu acho que é isso, né? Talvez, num primeiro momento, a falta de consciência mesmo, né, ambiental, deixa as pessoas sem reciclar. Mas, quem sabe, se a gente envolver ganhos, né, de repente, sei lá, ou em dinheiro, ou em mercadorias, ou em outras cidades, inclusive, essa proposta ela é bem legal, ela já foi implantada em vários lugares e dá um resultado danado. Então, eu acredito que é isso, é a gente atuar, não apenas poder público, mas atuar com a sociedade, com todos
né, que puderem contribuir, e o Recicla Maringá vem aí para a gente fazer uma experiência de envolver a sociedade civil e envolver ganhos para as pessoas que vão levar o seu material reciclável nos postos de coleta. Bem, eu sou favorável não à prainha que está agora proposta. Você falou em Parque das Águas, mas a Parque das Águas, né? Então, que o Parque das Águas da Zona Norte seja implantado, que tenhamos outros na cidade, na Zona Sul, que tenhamos piscinas abertas, rasas, públicas, espalhadas pela cidade, mas que tenhamos muita água espalhada pela cidade. Eu tenho uma experiência que é muito legal, que é aquela ali da Praça Raposo, da Praça Napoleão, em frente às Pernambucanas, que a gente tem aquele chafariz, né? Então, água que esguicha, aqueles esguichos d'água que podem terminar em espelhos d'água. Então, espelhos d'água com esguichos, ou seja, lagos, né? Eu sou favorável porque a gente tem uma crise climática terrível. Realmente a seca está aumentando, né? Nós éramos floresta há 80 anos, daqui a 80 poderemos ser um deserto, e para isso precisamos cuidar já. Então a gente precisa de muita árvore, a despeito de precisar fazer manejo, manutenção e cuidado de zeladoria. Isso não é complicado, é uma questão de gestão e tem que ser feita, mas precisamos de muita árvore e muita água. Né? E assim como o Adriano Valente, né, quando ele foi prefeito, no início dos anos 70, ele implantou o lago no Parque do Ingá. Ele apanhou demais por ter feito isso, mas ele fez, o lago se encheu, e naquele momento o lago do Parque do Ingá era para as pessoas se banharem. Então, famílias inteiras passavam sábados, domingos. Eu mesma, quando mudei para Maringá, levava meu filho. O Parque do Ingá era o lugar de levar o menino para conhecer um pouco da natureza. Somos todos, muitos de nós, saudosistas daquele momento, e precisamos fazer isso, né? Precisamos, então, ter espaços públicos, até porque, Yasmin e ouvintes, qualquer piscina vira um elemento que valoriza o empreendimento privado, né? Uma construtora lança um prédio, aí tem lá uma piscina no cantinho, e aquilo valoriza. De repente, entre eu comprar um apartamento num prédio que não tem uma piscina e naquele que tem, as pessoas optam por comprar naquele que tem piscina. Os condomínios fechados, os loteamentos, colocam lagos artificiais. Né? Nós temos um lago que foi colocado num condomínio fechado ali na saída para Paranavaí, que ele dá para andar de jet ski nele. Né? Inclusive, o Ribeirão Romeirinha foi represado para fazer aquilo. Então, por que águas, piscinas, a população aqui na Zona 2, na Zona 5, em várias áreas da cidade, tem suas piscinas? Ou seja, para uma terra quente como a nossa, quase que uma necessidade. Além disso, além do lazer, né, da descontração, de se refrescar, a gente precisa jogar água na nossa atmosfera. Nós temos uma pele ressecada o tempo inteiro. Por quê? Porque a umidade relativa do ar aqui em Maringá é muito baixa. Né? Tem hora que ela fica parecida com a umidade lá de Brasília, do Cerrado, de tão baixa que é. Não é essa a condição que vai assegurar a saúde para as pessoas. Ao contrário, né? A falta de umidade no ar leva a problemas respiratórios sérios, problemas de pele e cansaço e tudo mais. Então, eu quero muita água, assim, para a nossa população, né? Assim como aqueles que podem pagar a sua piscina, que inclusive muitos destes estão reclamando da implantação da prainha, né? O cara tem a piscina no quintal, mas ele não quer a prainha para a população, aquilo que está sendo chamado de prainha, que você muito bem chamou de Parque das Águas. Eu quero um parque público, por quê? O parque privado, o bilhete para entrar nele é muito caro. A população de baixa renda não tem condições de comprar o passaporte para passar o domingo lá no parque aquático lindo que tem aqui perto da cidade. Mas ele pode, deve, precisa ter esses espaços para ir sim levar a sua família a se refrescar, passar o domingo inteiro, o feriado, sabe, o dia santo. Vamos lá, vamos ter água. E vamos ter água
fácil, ali no espelho d'água, estou morrendo de calor aqui, eu saio e vou lá, refresco os meus pés, dou uma relaxada, volto, né, para a minha atividade, e é por aí. A saúde é o puxa-fila das reclamações, né? E, de fato, apesar de a gente ter fila de cirurgias, mas o grande gargalo é a saúde básica, né? Então, nós precisamos, sem dúvida, investir pesado na saúde básica, porque ela, inclusive, desafoga todo o sistema para cima, né? Desafoga fila de consulta especializada. De repente, se a pessoa tiver um tratamento a hora que ela precisa lá na saúde básica, ela nem precisa chegar à cirurgia. O problema se agrava tanto que chega um ponto que não há o que fazer mais a não ser a cirurgia. Isso pode ser evitado. Então, primeiro é a prevenção, né? Realmente, a saúde depende da prevenção, né? E a prevenção passa pelas condições adequadas de vida, pelo acesso à alimentação, pela educação, né, para a prevenção e para os cuidados antes que as coisas apareçam, né? É o preventivo mesmo. E nesse sentido, né, a gente precisa mais pessoas atendendo, né, porque nós temos, a gente tem o nosso servidor público com excesso de atividade, cada vez menos pessoal atendendo. Nós ampliamos as unidades básicas e não fizemos concurso, né? Então, é muito pouca gente entrando, é muita gente saindo, já aposentada, etc. Então, a gente precisa ter equipes maiores. Nós precisamos ter, realmente, os pisos salariais assegurados e as condições de trabalho para os nossos servidores da saúde, que a gente sabe que são fundamentais, e a pandemia mostrou isso. Nós precisamos, Maringá tem 2 UPAs, mas a gente pode ter 4 pelo nosso tamanho populacional. Então, a gente precisa urgentemente implantar, né? Eu, inclusive, tenho um projeto, encaminhei, fiz propostas, a gente tem até uma minuta, né, de um consórcio regional que agrega Maringá, para a gente implantar uma UPA metropolitana ali em Iguatemi. Então, agrega Maringá, Mandaguaçu e Orizona, e para fazermos uma UPA metropolitana. A gente encaminhou isso, a minuta está pronta, os prefeitos, na época, o prefeito Rodrigo de Orizona, o prefeito Índio de Mandaguaçu, o prefeito Ulisses, os secretários, né, isso há 2 anos já está caminhando. Então, a UPA metropolitana, que vai ser implantada em Iguatemi, muito provavelmente, mas pode até ser, né, em Mandaguaçu, mas certamente será em Iguatemi, porque onde se implantar, o município tem que arcar, por exemplo, com os servidores. Então, precisamos dessa UPA que atenda também a esses vizinhos e atenda aos nossos distritos. Precisamos de mais uma UPA na cidade e precisamos certamente de ampliar as equipes e valorizar estas equipes. E a valorização é salarial, sim, né? O piso tem que ser assegurado, né? O piso nacional está aí sendo encaminhado para a enfermagem, né? E toda a área, né, dos servidores vinculados aí ao atendimento da enfermagem. Não tem outra forma a não ser colocar estas pessoas no orçamento público. Lugar, né, de população vulnerável é no orçamento público, e isso não tem acontecido. Não adianta depois tentar mitigar, minimizar o problema com política de segurança. É importante, precisamos ter política de segurança, né? Precisamos ter política econômica, de criação de emprego, precisamos de uma série de ações, mas é especialmente a assistência social que tem que se comprometer com essa fila de pessoas lá do CadÚnico, né? Você bem disse, o nosso CadÚnico tem mais de 30 mil famílias, porque essas pessoas que estão cadastradas lá são chefes de família, chamadas, né, chefes de família. E estas famílias, elas têm rendas baixíssimas, abaixo da linha, elas estão na linha não apenas da pobreza, mas da indigência também, aqui em Maringá. E aí, em contraproposta,
né? Em contraponto, a gente tem apenas, né, eu até anotei aqui, acho isso importante, a gente tem menos de 2.000, tem 1.900 cartões alimentação, que é o recurso, né, que antes era dado em forma de cesta básica, a prefeitura transformou em cartão alimentação, passa o cartão para a pessoa. Mas no universo de 30.000 pessoas, a gente tem apenas 2.000 que recebem. Ou seja, é preciso ampliar o acesso às necessidades básicas, e a alimentação é a mais básica de todas, a todas as famílias que precisam, não apenas a 2.000 no universo de 30.000. Né? Então, há muito que avançar em relação à política de assistência. E muitas, você falou da população de rua. Né? Por exemplo, a população de rua é para a secretária da assistência cuidar, e não para o secretário da segurança, porque é uma questão social. Né? A gente precisa, e o problema da população de rua é tão complexo, né, que a gente precisa, na verdade, de várias secretarias se juntando para resolver a reinserção social dessa pessoa. Eu sou favorável a que estas pessoas sejam reinseridas na sua vida, na sociedade, no mundo do trabalho. É disso que se trata a minha atuação. Apesar, né, de muitas pessoas dizerem que eu estou aqui querendo que as pessoas continuem na rua. Não. Né, a minha defesa é para que as pessoas sejam reinseridas socialmente, mas essa reinserção é muito difícil, porque o mais complexo problema que a gente tem hoje, problema social, é a população em situação de rua. Por quê? Porque ela precisa da Secretaria da Assistência, da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Educação, de Emprego e Renda, da Secretaria de Urbanismo com a política de moradia, e precisamos da segurança pública. Enfim, a gente precisa de um conjunto de setores públicos reunidos para construir política para estas pessoas. E a moradia sempre foi um problema em Maringá, porque, infelizmente, né, a terra em Maringá tem um valor muito alto. Né, nós temos uma especulação imobiliária que leva o valor da terra urbana, o valor do solo urbano e o valor do aluguel, portanto, e dos imóveis serem muito elevados. Mas se alguém que não é o mercado imobiliário quem faz a gestão da cidade. Quem faz a gestão da cidade é a prefeitura, é o senhor prefeito. E aí, ou a prefeita, quem sabe, daqui a um tempo. E esta pessoa, ela é que tem que definir os parâmetros para a ocupação do solo, não é deixar ao mercado. O mercado cumpre o papel dele muito bem, é importante, excelente, mas não é o mercado que tem que definir, né, algumas coisas, como, por exemplo, a manutenção de vazios urbanos. A gente tem muitas áreas vazias. Hoje tem esse programa do Prozeis, que é excelente, porque, a despeito dele não alcançar a baixíssima renda, e não alcança, né, mas ele, pelo menos, ocupa as áreas vazias, né, com empreendimentos que reúne o construtor, né, o privado, e o público fazendo concessões. Então, lá num terreno vazio, grande, num lugar bem localizado, que já tem creche, já tem farmácias, rede de comércio, já tem asfalto, tem tudo. E o terrenão lá vazio, o proprietário se junta com um loteador, com um construtor, e a prefeitura concede a ele poder edificar prédios ali, coisa que a legislação não permite. De repente, aquela é uma área que se podia fazer um sobrado, no máximo. E aí a prefeitura diz, não, para fazer habitação de interesse social, você sim vai poder fazer edifícios de até 7 pavimentos. E aí aqueles blocos maravilhosos, lindos, que estão sendo feitos, né, que oferece moradia a muita gente, né, gente que tem rendas mais baixas, que consegue assumir uma prestação que não é alta, é metade dos aluguéis, né, mais baixos praticados na cidade, e a pessoa passa a ter sua casa própria. Então, é uma solução importante, mas, acima de tudo, a gente precisa de a chamada habitação social, que é para essa população que precisa da moradia subsidiada, da moradia a um custo baixo, em que o poder público federal, né, tem que assumir, tem que botar recurso. Nos últimos 6 anos não teve programa federal de habitação. O que tinha foi destruído e nada foi colocado no lugar. Agora está se retomando e é importante, porque a população de baixa renda só vai ter acesso à casa, à moradia, se tiver esse subsídio
público. Essa relação entre o município, especialmente com o governo estadual, é muito importante, porque a segurança pública nós sabemos que não é um dever do município, né? Ele tem que cuidar do básico. Inclusive, a gente tinha só vigilância patrimonial, né? A gente nem tinha vigilância civil que fosse cuidar das situações de criminalidade, né? E hoje a Guarda Civil já está transformada numa guarda que cuida basicamente e exclusivamente dos processos de criminalidade. Então, mas é preciso, né, de fato, que Maringá use o seu poder, né, de ser a terceira cidade do estado, para primeiro conseguir efetivo policial, né? Não tem dúvida que a sensação de insegurança ela vai ser rompida com o aumento do policiamento, e é importante. Nós precisamos, até porque Maringá tem hoje o mesmo número de policiais que tinha há 20 anos atrás, né? Então, o governo do estado faz só marketing e converseira, porque a hora de fazer atuação de verdade não faz, né? Maringá merece um efetivo policial maior, merece viaturas, né? Assim como toda a região metropolitana tem que estar nessa lógica, especialmente as cidades metropolitanas do nosso entorno, né? Porque a gente tem uma circulação de pessoas nessa região que acaba sendo afetada por essa falta de investimento na cidade polo. Então, é preciso que o governo do estado seja cobrado e as forças sociais atuem nesse sentido para inclusive, propiciar essa sensação de segurança e a diminuição, portanto, das ocorrências. Agora, no município, né, de fato, a gente tem a nossa Guarda Municipal, que eu valorizo bastante. Eu acho que ela está atuando, né, está aumentando o efetivo e tem que aumentar mesmo, tem que ser cada vez melhor capacitada, né, para lidar dentro da sua prerrogativa, ou seja, aquilo que ela pode fazer, principalmente com a vigilância e com a repressão, né? Então, cuidar mesmo das situações aqui de criminalidade. Agora, tem uma coisa que a Guarda Municipal tem, que a gente precisa fazer o mais rapidamente possível. Foi instalado uma central de monitoramento por câmeras. Tem 40 câmeras na cidade, de altíssima resolução, né? Câmeras que, se ela identificar uma placa de carro, e ela tem resolução para ir longe lá e fazer a leitura da placa, se identificar um rosto, né, que faça parte dos bancos que a nossa Secretaria de Segurança tem lá, né, integrada, ela já consegue comunicar a Polícia Militar, né? Mas ainda estamos carecendo de um processo de integração da nosso equipamento lá de vídeo e de monitoramento 24 horas. A gente tem profissionais monitorando aquelas câmeras, é fantástico, mas precisa cada vez mais ter essa integração com Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal, né, além das polícias de trânsito, para que efetivamente essa central de monitoramento seja os olhos da segurança pública em cada canto da nossa cidade, né, e a prevenção, então, funcione muito melhor, e depois também a efetividade, né, da punição. Então, é isso. Eu acho que tem bastante coisa a fazer, né, mas vai nessa linha, né, de construir, de ampliar pessoal e mecanismos de prevenção.